Olá, boa tarde. Tudo bem? Estão me escutando? Deixa eu só desativar aqui o som. Primeira coisa, peguem o caderno de laboratório de química. Peguem o caderno. Por gentileza. Todo mundo com o caderno? Questionário. Todo mundo pronto com o caderno? Posso começar? Posso começar? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa aí, escrevam o dia de hoje, dia 4/5/2020, aula laboratório de química, questionário. Do que a gente está falando, né? Sobre os tratamentos lá da água do aquário, os elementos químicos que estão utilizando, o ciclo de nitrogênio, então vai cair tudo isso no questionário. Tudo bem? Pergunta número 1. Desenhe o ciclo do nitrogênio e as suas etapas. Então, na aula passada, eu passei no slide para vocês, expliquei direitinho o que era o ciclo do nitrogênio, quantas etapas eram, de onde que surgia, de onde que vinha, tá bom? Então, vocês vão desenhar. Pode desenhar assim, um embaixo no outro, né? O peixinho lá em cima e seguindo. Pode fazer o ciclo mesmo, né? Redondo, tudo bem? Conforme vocês interpretaram. Para fazer esse questionário, vocês vão ter que aí relembrar as aulas passadas e também estar vendo o slide da aula passada. Então, escreva aí no caderno. Número 1, desenhe o ciclo do nitrogênio e suas etapas. Alguma dúvida da questão número 1? Simples, né? Questão número 2. Qual o pH apropriado para um aquário? A gente conversou sobre isso. Pode estar muito elevado, pode estar muito abaixo. Qual que é aí o parâmetro mais indicado aí para os peixinhos lá dentro, para todo o meio ambiente, as plantinhas aquáticas? Também está no slide. E foi comentado em aula. Pergunta número 3. Além do pH apropriado, para os peixinhos também tem uma temperatura apropriada. Lembra que a gente mediu, né, do sushi? Então, qual a temperatura apropriada para um aquário? Posso localizar ele perto, né, de uma janela que bate muito sol? Pode estar água muito fria? Pode estar muito quente? E tem uma temperatura mais apropriada e um valor, aproximadamente. Quero que vocês me respondam. Pergunta número 4. Tudo bem? As 3 perguntas, alguma dúvida? Não é para responder as perguntas no bate-papo, tá bom? Só estou perguntando se tem alguma dúvida. Tranquilo, oitavo ano?
Posso continuar? Pergunta número 4. Como ocorre a presença de amônia na água? A amônia, ela faz lá parte do ciclo do nitrogênio. Eu já estou dando uma dica que já responde outra questão, tá bom? Como que surge dentro do aquário? Por que que surge? Lembra que a professora explicou? Devido ao quê? O que que acontece lá dentro do aquário? Quero explicadinho. Cada um vai ter o seu modo de explicar, tudo bem? Desde que tenha o mesmo aí, segmento do assunto, do conteúdo, não tem problema. Questão número 5. Por que a manutenção do aquário é importante? Lembra que a gente conversou sobre isso? Por que que é importante cuidar? Por que que dá mais trabalho, mais trabalhoso? Lembra que eu falei, é mais trabalhoso de que ter o cachorro e o gato ali, né? O aquário dá mais trabalho, requer mais dedicação ali, principalmente que tem que fazer vários tipos de coisas. Até o Lorenzo comentou que o pai dele tem um aquário, que ele tem um aquário em casa, e o pai dele faz isso e faz aquilo. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, quero que vocês me digam por que é importante estar fazendo essa manutenção, esse cuidado semanal do aquário. Tá tudo bem? Ninguém fala comigo? Já estão respondendo? Esse S aí deve ser o sim, né? Pergunta número 6. Podemos aglomerar muitos peixes e plantas em um espaço de aquário pequeno? Ponto. Eu afirmei, estou afirmando, tem um ponto final aí. Justifique essa afirmativa. Eu quero saber se pode fazer isso ou se não pode. Eu mencionei também na aula passada. E por quê? Tá bom? Se você achar que sim, você me fala por quê. Se você achar que não, você escreve por quê. Duda. Tudo depende da concentração, tá bom, Duda? Por isso que é um ciclo do nitrogênio. É benéfico na parte em doses pequenas, que não interfira ali para aquele meio ambiente que está se vivendo ali, os peixinhos, as plantas aquáticas, tudo bem? Portanto, que volta ele torna nitrogênio novamente. Agora, em grandes quantidades, tá bom? Se for alguém que não faça a manutenção correta, que não faça a correção correta, né, dos componentes aí do ciclo de hidrogênio, aí pode afetar, sim, né, o meio ambiente aquático. Então, lembra aí, questão 6, voltando na questão 6. Imagina eu colocar lá 100 pessoas dentro do laboratório para assistir uma aula. Pode fazer isso? Por que que até na sala, vamos dar um exemplo disso, por que que na sala de laboratório é separado, números pares, números ímpares, tá bom? Por que que eu não pode juntar todo mundo? Então, mais ou menos é o que ocorre lá nos peixes, tá bom? Tá certo ou tá errado? E responda para mim por que que tá certo, quem achar que tá certo, essa pergunta, ou essa afirmativa. Se tiver errado, falar também por que que acha que está errado. Questão número 7. Estão copiando? Deixa eu dar só uma pausa aqui para mostrar para vocês que eu deixei aberto aqui. Deixa eu só colocar aqui na parte correta. Já vamos entrar no site do Pets, tá bom? O Pets é aquela loja de pet shop, tá bom? Que tem aqui perto do Colégio Adélia, tem na Enseada, tem em São Paulo, é uma rede, que tem vários lugares. Olha o que está escrito aqui, ó. Testes de aquário. Ter um aquário em casa exige diversas responsabilidades, afinal, é essencial
deixa eu mudar aqui, que você proporcione um lar excelente de qualidade para os seus bichinhos. Para isso, com uma certa frequência, ou seja, periodicamente, você deve utilizar os produtos testes de água recomendados, já que são itens de suma importância, ou seja, é muito importante, indispensável para os peixinhos, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. E aqui está explicando, ó. Olha que legal. É essencial que a água do seu aquário esteja sempre limpa e cristalina. No entanto, os restinhos de alimento e algumas substâncias liberadas por nossos coleguinhas, liberadas por quem? Pelos próprios peixinhos, tá bom? Geram um acúmulo de amônia. Por isso, além de um excelente filtro, são necessárias verificações. Ou seja, essas verificações é a manutenção. Eu verificar toda semana como que está lá o habitat dos meus peixinhos, tá bom? Afinal, nossos peixinhos merecem todo o conforto. Aí, ó, tá explicando tudo que eu falei lá para vocês. O cloro, teste de cloro, quando fazer, teste de amônia, teste do pH, né? E tem os kits lá, né? Eles falam tudo bonitinho e vendem os kits. No laboratório, a gente vai fazer com os produtos químicos que a gente tem lá no laboratório. Esses kits aqui já são apropriados. Qualquer pessoa adulta, né, pode manusear. Então, estudaram aí para fazer testes de fácil utilização, rápido, para poder as pessoas estarem utilizando aí em casa, qualquer um que leia um pouquinho, o rótulo, tá bom? É que nem comprar, até tem um que é um refrigerante, tá lá, leva a geladeira por tanto tempo e depois sirva gelado e acrescente gelo que se quiser. É só bem simples, fácil de utilizar, tudo bem? Então, eles fizeram esses testes. E aqui a gente tem, ó, teste de amônia, amônia tóxica, tá bom? Tem para água doce, água salgada, o teste de dureza, teste de nitrito, pH, tá bom? Aí tem várias marcas, tá? Cloro. Outro teste de pH aqui de outra marca, outro teste de amônia, depende aí, tá bom? Tem várias marcas. Que nem a gente compra salgadinho, tem várias marcas, tá bom? Teste de NO2 aqui, ó. Nitrito e nitrato, NO2 e NO3. De cálcio, teste de cálcio, tá bom? pH e tem os valores, tudo bem? Queria mostrar isso para vocês que eu achei interessante e bem explicadinho. Voltando lá para o questionário. Gente, eu não vou responder nada na próxima aula, ou se der tempo, se vocês já começarem a responder aí, eu vou abrir aí, eu quero que vocês respondam, tá bom? Quero que vocês recordem. Puxa um pouquinho lá na memória. Duda também. Agora é a hora do questionário. Puxa um pouquinho lá na memória. Requer cuidado também, tá bom, Rebeca? Eu até coloquei isso, aqui eu coloquei até, calma aí que eu compartilhei outro experimento de vocês. Eu coloquei isso até numa questão aqui, tá bom? Eu parei na 6. 7. Qual é o valor da temperatura ambiente? Eu quero que vocês perguntem aí, façam aí na memóriazinha de vocês, que eu já falei para vocês. Olha, temperatura ambiente, vocês têm que levar aí para o resto da vida. Tem que saber. E o valor dela é graus Celsius. Eu quero saber qual é o valor da temperatura ambiente. Qual o valor, 8, qual o valor do pH neutro? Tá bom? A água tem pH neutro, né? Então, qual que é o valor desse pH? Lembra que eu mostrei a caixinha, né? De tantantã para cima, ela é tal valor. De tantantã para baixo, chama tal coisa. E lá no meio é o neutro. Qual que é o valor da parte do meio da tabela de pH? Que eu comentei com vocês na aula passada.
E vocês, medir pH, vocês já viram, né, nos outros anos, no sexto, sétimo ano. Então, essa daí é mais tranquila. Isso mesmo, Duda. Quando você tem um aquário pequeno, como eu mostrei aqui do sushi, não precisa ter um filtro, mas não precisa fazer tantos esses testes, né? Porque não tem tanta coisa para influenciar, tá? Mas você tem que ter o cuidado, sim, porque se você não tiver cuidado, que vai chegar na questão que eu coloquei aí no questionário, tudo bem? Então, independente de ter um peixinho no aquário pequeno, requer, lógico, que vai ser menos trabalhoso de eu ter um aquário gigante em casa com um monte de peixe, um monte de plantas aquáticas, um monte de coisa. E também, como um aquário lá que a gente vai visitar, tá bom? Requer muito mais cuidado, muito mais tempo, muito mais atenção, tá bom? Número 9. Ao analisar a água de um aquário, obteve-se pH igual a 3. Esta água está ácida, neutra ou básica. Por quê? Então, novamente, falando lá da fitinha do pH. O meio é ácido básico ou neutro. Acima do meio é ácido básico ou neutro. Abaixo do valor do meio é ácido básico neutro. Eu quero que vocês aí me indiquem. Então, quanto mais próximo do zero, porque a escala vai, né? Lá, do 0 até o 14. Lembram disso? E tem o meio. E tem o meio, né? Quanto mais próximo do zero, é ácido, neutra ou básica? Quero saber esta resposta. Diminuir aqui. O que eu fiz? Sei lá o que eu fiz que diminuiu tudo. Deixa eu pausar aqui. Um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aguenta aí só um minutinho. Para ver se eu consigo restaurar aqui do tamanho que estava. Vou compartilhar de novo. Tudo bem? Não, alguma coisa que deu aqui errado, Luiz. Entendido, o Arthur, ele já, né, costuma limpar, tem um jeito dele de limpar. Então, muito bem. Vamos lá, parei na 9, né? Estávamos comentando da questão 9. Então, lembre aí do pH, tá bom? Para responder. Questão 10. Luísa viajou por 9 dias e, ao voltar, observou a água do seu aquário turva, com resto de plantas, comida, além de um cheiro, um odor forte. O que deve ter ocorrido, né? Então, ela que cuida do aquário. Antes que comece as perguntas, ela que cuida do aquário, então esse aquário ficou sem a manutenção, né? Então, o que deve ter ocorrido? Água turva, né? Quando tá suja, sabe? Começando a ficar suja. Resto de plantas, resto de comida e além de um cheiro um odor forte, tá bom? O que deve ter ocorrido? Então, quero saber de cada um de vocês o que deve ter ocorrido.
além da falta, né? Como ela ficou 9 dias, além da falta de manutenção, o que vocês acham que ocasionou, né, essas três coisas que eu citei? Resto, água turva, resto de plantas e comidas e um cheiro forte. Mariana. Ai, pensei que tinha saído. O peixe descansa em paz agora. Não, nada de o peixe morreu não, tá, gente? Não exagerem. Vamos pensar positivo que esse peixinho voltou, estava lá. Tudo bem? Alguma dúvida? Assim, tudo. Quando eu falo dúvida, gente, tudo isso eu mencionei para vocês no slide, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam e semana que vem eu vou estar chamando, abrindo o áudio, tá bom? Então, ó, voltando. Ah, calma aí. Tinha B. Só um minutinho. Deixa eu até olhar aqui, porque tinha 10A, tá ali 10A e tem 10B. Acrescentem aí a 10B. Tem para cá. Só tá dormindo? Que não apareceu aqui. A 10B, que praticamente você responde com a também, né? O que deve ter ocorrido? Então, ocorreu tal coisa. O que a Luísa deve fazer, então, para melhorar essas três situações? Né? Então, ela foi viajar, super aproveitou a viagem, 9 dias fora, voltou, encontrou o aquário dela assim, né? Então, o que deve ter ocorrido para o aquário ter ficado assim? Como ele ficou sem manutenção, né? Vocês vão me escrever. E o que ela deve fazer a partir de agora, então? O peixinho tá lá, sobreviveu. O que ela deve proceder? O que ela deve estar fazendo para melhorar esses três aspectos aí citados na pergunta? Acrescente aí, por gentileza. Deixa eu ver o bate-papo. Todo mundo copiou, deu print. Tô tentando abrir o bate-papo que não abre. Só um minutinho. Agora abriu. Não, aquário grande, se tá o filtro lá, não. Não influencia, não. Luiz, joga tudo fora e coloca o peixe num novo reservatório, né? Será que pode fazer isso? Então, essa é a ideia do Luiz. Vou. Não, né, gente? Não é para mandar ninguém cuidar do peixe enquanto ela viaja. Às vezes, se for uma pessoa que mora sozinha, vamos pensar assim, tá bom? Acabou correndo, ela esqueceu lá, às vezes deixar alguém, às vezes não é todo mundo que né, quer ficar com o peixinho. Não é para pensar outras coisas, é focada, a resposta é focada no conhecimento adquirido, tá bom? Deixa chamar alguém de confiança. Tá bom? Copiaram tudo? Tudo anotado, então? Por exemplo, a questão. Só um minutinho. Voltei. Deixa eu ver aqui quem está presente.
para responder duas questões. Vou escolher a questão. Gente, eu vou falar o nome do aluno, somente o aluno responde, tá bom? Isso, Rebeca, tô lendo aqui o chat. Então, eu quero que o Pedro Henrique. Tá bom, Pedro Henrique? Responde aí para a professora a questão. Deixa eu ver aqui. 8. A pergunta número 8. Qual é o valor do pH neutro, Pedro Henrique? Digita para a professora aí no bate-papo, por gentileza. Não vou nem abrir áudio. Aguardar a vez o Pedro Henrique vai responder. Questão 8. Qual o valor do pH neutro? Pedro Henrique? Respondeu? Pedro Henrique não responde, professora. Vamos ver outra pessoa. Deixa eu ver aqui pelo nome. Letícia Pimenta. Cadê a Letícia Pimenta? Estava aqui agora. Letícia Pimenta tá aí? Letícia, tudo bom, meu amor? Responde para a professora. Qual que é o valor do pH neutro? Já é a resposta, gente, da questão 8, tá bom? Isso, vou considerar. Deixa eu pegar aqui a caixinha de pH para mostrar novamente para vocês. Caixinha do pH. Tá bom? Observem. Acho que não dá para ver porque é bem no branco, tá? Começa no 0, vai até o 7, que é o neutro. E aí, depois do 7, sobe até o 14. Então, só é pensar, né? pH é um parâmetro que vai do 0 até o 14. Metade de 14 é o meio, que é o neutro. Qual que é metade de 14? Aí, matemática. 14 dividido por 2, 7. Então, para vocês não esquecerem, tá bom? pH neutro, 7. Então, já coloque aí na questão 8. Obrigada, Letícia. Participar. Deixa eu ver mais um para responder a questão 7. Tá bom? O restante, que são as que eu quero que vocês realmente respondam. Tá bom? Essas duas a gente fala sempre nas aulas de laboratório. Agora eu vou escolher o menino. Eu não sei quem é o aluno que está com o nome escrito Escarararabi. Quem é? Nicolas. Ah, é o Nicolas, verdade, Luiz. Nicolas, responde a professora, Nicolas. Questão 7. Qual é o valor da temperatura ambiente? Vocês têm que saber sempre. Isso vai cair lá no vestibular quando vocês estiverem depois da escola, tá bom? Depois do colegial, cai tudo. Qual é a temperatura ambiente? Que eu sempre menciono para vocês. Nicolas? Deixa eu já vir aqui. Tá bom, Lorenzo. Então, Luiz. Deixa eu ver aqui. Nicolas
Foi no banheiro nessa hora, ô Nicolas? Mas você não recorda? Tá bom. Lucas? Lucas, pergunta 7. Qual a temperatura ambiente? Muitas vezes até no telejornal fala, hoje em tal cidade estava numa temperatura agradável, porque estava na temperatura ambiente. Não estou falando do aquário, tá bom? Não perguntei a temperatura apropriada do aquário. Isso é uma outra pergunta. Estou perguntando qual é a temperatura ambiente. Lucas? Não. Luiz? Temperatura ambiente, Luiz? Não. Não estou falando do aquário. Temperatura ambiente. Também não. Duda, né? Na hora que eu chamei a Duda, 27, não, 25. Gravem aí, escrevam no caderno de vocês. Quando tiver algum exercício falando, estava nas condições ambientes, estava na temperatura ambiente, ou até mesmo o repórter na hora que está falando a previsão do tempo, tá bom? Essa temperatura ambiente é considerada, tá bom? Sempre 25 graus Celsius. Pode, Giovana, 25 graus Celsius. Escrevam aí. Então, a 7 e a 8 já respondemos. Mais tranquilo. Eu faço um restante, bom, no caderno. Semana que vem, iremos corrigir e eu vou dar um experimento, tá bom? E fazemos o relatório também. Então, é isso. Até a próxima aula, tudo bem? Quem tem dúvida, que nem o Nicolas falou, eu tava, acho que ele tinha saído para ir ao banheiro, né? Professora, eu tava no banheiro. Revejam a aula, revejam slides para poder responder o questionário. Tudo bonitinho, tem que estar tudo no caderno, tem que estar as 10 questões no caderno, tá bom? E as 10 respostas. Não é só para estar as respostas, eu quero as questões e as respostas. Tudo bem? Então é isso. Beijos, se cuidem e até semana que vem.